Conhecimento, capacidade administrativa e visão empreendedora são quesitos fundamentais para o sucesso do profissional de harmonização orofacial. No programa de hoje, eu converso com a doutora Bianca Toledo. Doutora Bianca é cirurgiã dentista, professora em harmonização orofacial e também proprietária de uma clínica onde ela realiza os seus procedimentos estéticos, hoje aqui em São Paulo. Aproveite as dicas que ela tem para todos nós nessa entrevista. Até mais! Olá! Mais um programa Estética com Responsabilidade. A gente está aqui hoje no consultório da doutora Bianca Toledo, que está nos concedendo essa entrevista e contando um pouco da história dela dentro da harmonização orofacial. Doutora Bianca, muito obrigado, seja bem-vinda. E já começa falando um pouquinho da sua história e do seu currículo dentro da área. Então, quando eu comecei, na verdade não era da área da saúde, né? Minha primeira faculdade foi Educação Física e trabalhei muito tempo também como designer de interiores. E querendo ou não, no final de tudo eu acabei percebendo que uma coisa está totalmente ligada à outra e que você precisa ter habilidades, principalmente manuais, né? Mas sempre tive vontade de trabalhar com odontologia, de ir para a área da saúde e sempre fui apaixonada por estética, sempre. Então, quando comecei, não existia ainda harmonização, eu ainda estava na faculdade e aí eu me lembro que o primeiro curso que eu ouvi falar na minha vida foi Botox. E era uma palestra e aí fiquei encantada, mas tive oportunidades, porque a pessoa, inclusive a professora que estava dando palestra, acabei ficando amiga dela, consegui fazer estágio depois que eu me formei no consultório dela e fui aprendendo. E quando se tornou uma especialização, aí eu fui me especializar também. E aí até hoje estudo, né? Faço mestrado, depois disso fui fazer também uma especialização em saúde estética, porque eu também queria aprender um pouquinho sobre pele, sobre outros tipos de procedimentos que não fossem tão invasivos. E isso me ajudou muito, assim, a poder ampliar os horizontes, né? Então, eu falo assim, a primeira coisa é você ter amor pelo que você faz, né? Você tem que ter amor pela profissão e fazer aquilo com carinho. Porque quando você faz o que você gosta, tudo vai muito bem, né? Eu tive a sorte de trabalhar, quando eu era mais nova também, com vendas. Então, isso acho que me ajudou muito. Foi uma escola para a vida, eu falo. Porque na faculdade mesmo a gente não tem, né, esse ensinamento, eles não preparam a gente. E quando você forma, você tem que ser um empreendedor, você tem que ser tudo, um vendedor, ser tudo. Então, assim, quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa, eu acho que tem que ser desde a da recepção, né? Então, eu recebo ele muito bem, e quando ele senta na minha cadeira, eu tento encantar meu paciente. Né? Eu vou explicar, a primeira coisa que eu falo é a técnica do espelho. Eu falo que eu tenho a técnica do espelho. A primeira coisa que eu faço quando o paciente senta na minha cadeira é pegar um espelho, dar na mão dele, ele chega, eu cumprimento, a gente conversa, ele me fala a idade e a queixa principal, porque todo mundo chega com uma queixa. E aí eu dou o espelho e pego meu lápis. Eu tenho que ter um lápis de maquiagem, um lápis colorido, alguma coisa. E aí eu peço para o paciente se olhar no espelho e ver ele olhando no espelho o que incomoda ele. E aí ele começa, olha doutora, me incomoda os olhos, me incomoda o bigode chinês. E aí eu vou desenhando com o paciente no rosto dele e vou explicando para ele o que a gente pode fazer. Só que eu sempre falo, eu não vendo eu não vendo procedimento, eu vendo tratamento, eu vendo protocolo. O paciente senta na minha cadeira, eu não vendo um botox, eu vou vender um tratamento, um conjunto, porque a harmonização orofacial não é um procedimento em si, né? E a pessoa chega, quando ela te procura, é porque ela quer mudar.
ela quer melhorar. E hoje em dia, querendo ou não, a estética, ela está totalmente ligada à nossa vida, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, ela abre portas, né? É a sua imagem. E muitas vezes a pessoa chega e ela tá deprimida, ela tá com algum problema, né, pessoal, e a gente não sabe. Você conheceu o paciente ali agora. E a primeira impressão é a que fica. E se você consegue passar uma boa impressão para o paciente, conquistá-lo, pode ter certeza que ele vai voltar. E de todas as consultas que eu faço, isso assim, aqui no consultório, quem trabalha comigo vê, é muito difícil eu não fechar, sabe assim, com algum paciente, porque é claro, você tem que ter estudo, ter domínio, né, passar isso para o paciente, mas encantar o paciente. Lógico, sempre sendo honesto, falando a verdade, o que é possível e o que não é possível. E eu acredito muito em tratamentos a longo prazo, porque eu acho que o resultado é melhor, é mais duradouro. Tudo que é imediato, ele também termina um efeito imediato, né? E existem muitos protocolos que a gente pode juntar, né, para poder fazer em um paciente, para melhorar aquele paciente. Então eu sempre procuro fazer e vender para o meu paciente tratamentos. Eu nunca vendo um botox, um preenchimento, porque eu sei que aquilo não vai resolver e ele não vai ficar feliz. E se ele sair feliz, eu vou ter aquele paciente, eu não vou ganhar um paciente, eu vou ganhar vários, porque ele vai me indicar para vários pacientes. É isso aí. Dentre as técnicas que você domina, né? Eu sei que você domina muitas. Quais as que você mais utiliza, que você percebe no seu dia a dia? Quais as que você entende que são muito úteis? Eu sei que todas são, mas quais as que você considera melhores, assim, mais úteis no dia a dia hoje? É engraçado, porque assim, tem gente que fala, eu faço mais botox, eu faço mais preenchimento. Eu, sinceramente, doutor, de verdade, eu uso todos. Eu não tenho aquele que eu falo assim, eu uso mais esse. Porque é o que eu te falei, eu vendo protocolo, então eu tento ver o paciente como um todo. Então eu vou trabalhar, dependendo da idade do paciente, desde um estímulo de colágeno com intradermo, com bioestimulador, até um fio de sustentação, uma bichectomia, uma lipo, porque eu quero que fique bom. Para mim é muito mais, às vezes assim, eu até acabo perdendo um pouco, vamos dizer assim, financeiramente, mas eu ganho. No final eu sempre ganho, porque eu sempre tenho uma indicação, aquele paciente volta, ele fideliza. Então assim, eu não tenho aquele que eu falo, olha, eu faço mais isso. Eu faço tudo. Se você me falar assim, doutora, o que você faz mais? Todos. Porque hoje eu posso falar com certeza. Todos. Eu não deixo de fazer nenhum. Eu não fico. Porque às vezes tem aqueles procedimentos, eu digo até às vezes mesmo em especializações que a gente se forma, que a gente acaba se afastando um pouco e perde um pouco a prática, porque deixa de fazer, né, com frequência. Eu, eu falo que eu só tenho que agradecer, porque eu faço todos. Eu sempre estou tentando colocar ali. Então, baseado nesse conceito, então, na sua opinião, a pessoa que está entrando hoje, o profissional que está entrando na área de harmonização orofacial, seja ele biomédico, farmacêutico, enfermeiro, cirurgião dentista, o que você aconselha então hoje? As pessoas têm que conhecer, dominar todas as técnicas, quanto mais possíveis, para poder fazer um bom trabalho? Eu acho. É claro que sempre tem aquela técnica em que você vai se identificar mais, né? Existe hoje a roupa cirúrgica, né? Que as pessoas vão muito pro lado da cirurgia. Tem os injetáveis, né? Tem os minimamente invasivos. Mas eu acho que a gente tem que ter conhecimento de tudo, independente, porque conhecer nunca é demais, né? Mesmo que você não domine extremamente aquela técnica, mas você pode indicar aquela técnica, você pode ter um colega, parceiro que possa ir no seu consultório, né, e fazer aquela técnica para você, se você não tem domínio. Mas eu acho que quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem e domínio, eu acho que maior o seu leque de trabalho, né? E você acaba ganhando muito mais com isso, com certeza. A gente tem visto muito na mídia acidentes
que acontecem, intercorrências clínicas e estéticas com pacientes que vão buscar harmonização. E vem crescendo cada vez mais esses problemas. A que você atribui isso? Você atribui isso à falta de conhecimento, falta de habilidade ou um desrespeito à curva de aprendizagem que cada um tem? Eu acho que é difícil, hein, responder isso. Nossa, eu acho que uma junção, na minha visão, dos três, né? Porque eu acho que não tem como separar uma coisa da outra, na verdade. Porque se você não aprende, automaticamente você não vai exercer. Se você não aprende bem, você não vai exercer. E não tem como desenvolver. As chances de erro é absurdamente maior, né? E uma coisa também que eu acho muito, né? Não dá para se aventurar. Isso é fato. Não é com um curso que você faz que você vai sair apto àquilo. Eu digo por mim, até mesmo você e outros profissionais, colegas que eu conheço, né, que lecionam, são professores e ótimos profissionais também, que não são, mas são ótimos profissionais. A gente sabe o quanto a gente estuda e se dedica para poder ter um resultado bom e ser um bom profissional, né? É claro que na área da saúde riscos tem, a gente nunca sabe, né? Tudo é um risco, mesmo que seja minimamente invasivo. Cada pessoa, cada paciente tem um organismo, tem uma reação. Mas a gente procura ter cautela. E a gente sabe que nunca para de estudar, né? Mesmo tendo prática e sabendo o que está fazendo, a gente nunca para de estudar. E eu acho que a gente nunca deve também ter autoconfiança demais. Porque a gente sempre tem que aprender alguma coisa. E muitas vezes, nessa autoconfiança, a gente também pode errar um pouquinho, né? Então, por exemplo, na sua opinião, esses eventos que estão surgindo, do tipo residência em harmonização, day clinics, aulas práticas que ajudam as pessoas a praticar e estar junto de quem entende, são bastante úteis, então, na formação dos alunos, né? Eu acho essencial, de verdade. Eu falo por mim, porque quando eu comecei, eu também fui uma aluna, como todo mundo. E isso eu falo até para os meus alunos em curso. Eu saí, e agora? Sabe assim? E agora estou com medo. Principalmente quando são procedimentos invasivos. Porque você sai assim, até na faculdade a gente sai assim, né? E agora é eu e Deus, né? E o paciente. E eu acho que isso é muito importante, porque a odontologia, é claro, é estudo, sim, é teoria, sim, mas é prática. E sem a prática não existe perfeição, né? Não existe. Então, eu acho que quanto mais você pratica, quanto mais... Eu sou super a favor de day clinic, de residência, porque você vai se aperfeiçoando mais, pegando domínio, e não tem como, não tem segredo. A gente só fica bom quando você faz aquilo 1000 vezes. E mesmo assim ainda vai criando aquele olhar autocrítico, eu acho que eu tenho que melhorar, eu acho que eu tenho que melhorar, acho que eu tenho que melhorar. Então eu acho que é fundamental, de verdade, isso é essencial. Então, digamos assim, qual a importância que você entende que uma pessoa que trabalha na área de harmonização tem que ter de conhecimento de intercorrências e como lidar com elas? Porque a gente vê muita oferta de cursos de procedimento, mas pouca oferta de cursos de intercorrência e até interesse, né, por o assunto, pouco por parte das pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é outro assunto, assim, outro tópico que não tem como a gente ignorar, né? E não só isso, não só a intercorrência, mas a própria anatomia mesmo, né? Que é muito vaga em cursos assim. E não adianta, você fez uma graduação, você saiu da graduação, gente, você não vai lembrar. Não tem como lembrar totalmente farmacologia, as patologias, né? As intercorrências da própria faculdade. Não tem como. A anatomia mesmo em si, não tem como. Porque o que? Você aprende na faculdade nos primeiros anos.
Então eu acho que isso é fundamental, porque se você, não é que você não vai errar, errar é humano, errar é necessário, quando a gente erra, a gente aprende. E só não erra quem não faz. Eu sou dessa opinião, se você não faz, você não vai errar. Então errar é fundamental, mas eu acho que você se respaldar e saber o que você pode e o que você não pode, o que vai dar errado, o que não vai dar, e se der errado, o que que eu vou fazer, como eu vou agir, o que que eu preciso fazer para resolver aquele procedimento e socorrer principalmente o paciente, porque isso também vai fazer com que o paciente confie em você muito mais, né? Isso é fundamental, não tem como. Você tem que saber. Legal. Faça suas considerações finais agora para as pessoas que estão assistindo, os colegas, os profissionais, principalmente aqueles que estão entrando no mundo da estética. Ó, eu acho assim, eu digo por mim, né? Eu quando entrei, como eu te falei, na harmonização orofacial, eu fiquei apaixonada. Tanto que hoje 80% dos meus pacientes no meu consultório é harmonização orofacial. Tem odontologia? Tenho, mas hoje eu, doutora Bianca, faço só harmonização orofacial. O meu foco é outro. E assim, nunca pensei até que um dia fosse chegar a esse ponto e sou agradecida demais por tudo, falo que acontece na minha vida, por todas as oportunidades, pelos parceiros que eu tenho. E eu acho que a harmonização, assim, é uma área maravilhosa para quem quer, para quem gosta, para quem acha que, olha, é uma área que que eu tenho afinidade. Eu acho que não tem, assim, não tenha dúvidas que vai se dar muito bem, porque é uma área muito ampla. E outra, hoje a harmonização, ela não é ligada só à estética, mas ela é ligada também a correções, né? De assimetria. Então tem muita coisa ligada aí e é muito gratificante quando você consegue ajudar o paciente, né? Então eu acho assim que é um caminho, isso eu digo para qualquer um que quiser entrar nessa área, né? Colegas nossos da área de saúde, eu falo que é um caminho sem volta, porque é apaixonante. Doutora Bianca, obrigado pela honra da sua visita. A sua entrevista, aliás, né? A visita foi minha e a gente agradece, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha novas entrevistas no futuro. Obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor. Eu adorei, viu?